levem a erro ou o ex-adverso, ou advogado da outra parte, ou membro do Ministério Público, ou autoridade judiciária. Nós temos todos esses problemas relacionados à atividade da advocacia e à necessidade da integridade e da honestidade do advogado na sua atuação profissional. Existem outras infrações? Vamos lá, o inciso 7º, ele diz o seguinte, olha, caracteriza infração disciplinar a violação sem justa causa do sigilo profissional. Pois bem, vamos lá. Quando nós conversamos sobre sigilo profissional nos direitos do advogado, eu mencionei que o sigilo profissional, ele é não só um direito do advogado, mas é também um dever. Eu vou começar pelo caminho inverso. Por que o sigilo profissional é um dever do advogado e onde que é que existe esse dever? Olha só, todas as informações que um cliente passa para um advogado são informações sigilosas. Imagine que vocês são advogados e vocês estão atuando no seu escritório. Um cliente busca você para fazer uma consulta, pergunta os seus honorários, lhe conta uma série de informações. Ao final, ele pergunta os seus honorários, diz que vai pensar a respeito e vai procurar outros profissionais para ver o que os outros profissionais oferecem ou pedem quanto aos honorários. Imagine que ele não lhe contrate. Você vai poder revelar essas informações que ele lhe deu? Não, em hipótese alguma, mesmo que não tenha ele se tornado seu cliente. Quando é que o advogado pode usar as informações que o cliente lhe dá? Ele pode usar essas informações dentro dos limites da necessidade, da defesa da causa que ele patrocina. Então, o cliente contrata o advogado, ele lhe dá uma série de informações, o advogado poderá usar essas informações quando essas informações forem necessárias, pertinentes e relevantes para a causa. Às vezes, o cliente conta ao advogado uma série de questões, abre seu coração, contra a sua vida, mas aí o que acontece? Ele só quer que ele cuide, por exemplo, não sei, de uma ação de alimentos. Ele não vai revelar dentro daquela petição todas as informações que o cliente lhe deu. Por quê? O advogado só pode revelar essas informações nos limites da necessidade, da defesa dos interesses do seu assistido. É importante a gente lembrar apenas que existem exceções. Casos em que o advogado poderá revelar uma informação a priori sigilosa. Quais são esses casos? São dois. Um é quando o advogado se vê afrontado pelo cliente. Por exemplo, o cliente diz que não foi ele que cometeu um crime, mas sim o seu advogado. Quando ele for afrontado pelo seu cliente, aí então o advogado poderá revelar as informações mínimas, suficientes, necessárias, desde que nos limites da necessidade da sua defesa, advogado. O segundo caso da possibilidade da violação desse sigilo profissional é quando o cliente fizer alguma ameaça à vida ou à integridade física, à honra do advogado ou de terceiros. Nesse caso, o advogado poderá revelar essas informações para evitar que aquele mal grave efetivamente aconteça. Ok? Então, a regra é que não se possa violar o sigilo profissional. Entretanto, excepcionalmente, o advogado pode violar esse sigilo profissional somente nesses dois casos. Relembrando, quando se ver afrontado pelo cliente ou então quando o cliente fizer alguma ameaça ao advogado ou a terceiro. Ok? Pois bem, existe uma outra questão que a OAB determina, que é o seguinte: se o advogado for chamado para prestar depoimento judicial e tiver sido chamado pelo seu cliente ou ex-cliente, e ele vá lá, ou ele tenha sido chamado para prestar alguma informação que ele tenha recebido como uma informação epistolar, ou seja, uma informação sigilosa, aí então o advogado deverá se recusar a depor. O advogado ele poderia prestar informações que não tivessem relação com o sigilo, mas sendo informações que tenham sido colhidas sob o sigilo necessário, aí então essas informações elas deverão sim ser mantidas sob sigilo. Isso não significa dizer que o advogado não deva comparecer à audiência.
É óbvio que se ele foi intimado por uma autoridade judiciária, ele deve comparecer. Logo após a sua qualificação, ele deve informar que ele não pode prestar aquelas informações, tendo em vista que informações que lhe foram dadas dentro de uma relação advogado-cliente e, portanto, acobertadas pelo sigilo profissional. É nesse ponto que o dever do advogado se encontra com o direito. Por quê? Vamos nos lembrar de uma questão até afeta ao direito, às audiências em geral. Nós temos alguns tipos de testemunhas, não temos? Que vão prestar depoimento. Uma delas, um dos tipos, é a testemunha compromissada, não é isso? Testemunha compromissada é aquela testemunha que presta um compromisso e tem a obrigação de falar a verdade. Não só de falar a verdade, mas de falar e de dar as informações que tenha recebido ou que tenha tomado conhecimento. Não é isso? E aí, então, ela tem a obrigação de falar, sob pena de cometer crime de quê? Crime de falso testemunho. Comete crime de falso testemunho a testemunha compromissada que mente ou omite alguma informação. Bom, como regra, o advogado, ele não vai ser uma testemunha informante, ele vai ser uma testemunha compromissada. Não é isso? E como testemunha compromissada, se nós fôssemos pela regra geral, ele teria a obrigação de fazer o quê? Ele teria a obrigação de chegar lá uma vez intimado pelo juízo e falar tudo que sabe, tudo que tem. Prestar todas as informações e contar tudo. Não é verdade? Na verdade, o advogado ele não pode fazer isso. Então ele se nega a prestar depoimento. Opa! Testemunha compromissada que nega-se a prestar depoimento comete crime de falso testemunho. Mas na medida em que eu tenho essa negativa como um direito do advogado, significa dizer que o advogado ele tem o direito de não depor. Então, ele não comete crime de falso testemunho. É por isso que esse mesmo dispositivo do advogado não precisar depor, poder se recusar a depor, ele está como um dever e como um direito. Um dever porque ele tem a obrigação de manter o sigilo profissional sobre as informações que lhe foram passadas. E um direito, por quê? Porque a ele não vai ser imputado o crime de falso testemunho quando ele estiver cumprindo a sua obrigação funcional de manter o sigilo. Ok? Se ele violar o sigilo profissional sem justa causa, ele comete uma infração disciplinar. Tá certo? Pois bem, nós temos outras infrações disciplinares. Estabelecer entendimento com a parte adversa sem que nós tenhamos o conhecimento do cliente e sem que o advogado do ex-adverso saiba ou esteja presente. Também infração disciplinar. Vocês lembram que isso era um dever do advogado. Até tentar a conciliação, mas com o conhecimento do cliente e com o advogado do ex-adverso. O artigo 34 ainda fala de outros. Prejudicar por culpa grave os interesses do seu assistido. Conscientemente deixar o feito ao abandono. Abandonar a causa quando renunciar antes do prazo de 10 dias. Nós vimos que quando o advogado renuncia, ele tem que ficar vigilante à causa pelo prazo de 10 dias. Todas essas são infrações disciplinares. Deixar de cumprir determinação da OAB depois de devidamente notificado. Se ele deixar de cumprir essas determinações, ele comete também uma infração disciplinar. E nós temos outras, várias até o inciso 29. Recusar-se sem justo motivo prestar assistência gratuita, judiciária gratuita ao necessitado. Nós lembramos que nós vimos do defensor dativo. O juiz pode nomear um advogado como defensor dativo, por exemplo, na impossibilidade da defensoria pública. Se a defensoria pública não vier, eu chamo o advogado. E o advogado se recusar a patrocinar a causa como defensor dativo, caracteriza uma infração disciplinar. E ele poderá ser, ao final do processo disciplinar, punido por isso. Fazer publicar na imprensa habitual e desnecessariamente informações a respeito de processos que ele defenda também caracteriza a infração disciplinar. Ele não pode fazer isso. Nós, na aula seguinte, nós iremos falar sobre a publicidade do advogado. E existem várias regras sobre a publicidade do advogado. Uma delas é que o advogado deve se abster de aparecer com habitualidade em programas de televisão falando sobre casos concretos, casos que ele defenda. Isso efetivamente não pode, né? E nós temos algumas outras infrações. Fazer em nome do constituinte, né, com dinheiro dado por ele, investimentos em atividades ilícitas, oferecer queixa-crime em nome do cliente sem autorização expressa dele, imputar crime a terceiro sem autorização expressa do seu cliente,
deixar de pagar anuidade no âmbito da OAB, né?